Isso, Silvia chegando. Oi, Olá, Silvia, tudo olá, bem? Boa tudo jóia? tarde, tudo Boa tarde. bom? Estão chegando as pessoas aqui agora. E enquanto as pessoas chegam, a gente está às 5 horas em ponto aqui, né? Vamos começar. Eu queria primeiro pedir às pessoas que estão entrando agora, se o áudio tá bom, o vídeo, para vocês me darem um retorno aí, se puderem apertar o coraçãozinho aí embaixo, só para a gente saber se tá chegando direitinho aí. Sim? Bom, eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Daniela Tenório, eu sou fonoaudióloga, sou formada pela PUC de São Paulo, tenho especialização em motricidade orofacial. E o primeiro contato que eu tive com a nossa convidada hoje de honra, a Silvia Friedman, foi durante a graduação. E nessa época é que surgiu já o meu interesse, tanto pelo atendimento como pelo estudo, né, da gagueira. Então eu vou fazer só para a gente iniciar, as boas-vindas à Silvia, que já está aí na sala, que é um prazer enorme para mim poder recebê-la e muito feliz com a repercussão também, né, do tema e de ser a sua pessoa, né, a falar. Então, já durante a semana a gente já vem recebendo com bastante entusiasmo as pessoas querendo te escutar falar, querendo te ouvir. Então, é um prazer enorme ter você aqui, Silvia. Um prazer grande mesmo. Muito Eu vou obrigada. te apresentar, né, a início. Peguei até uma colinha aqui, Silvia, porque é grande o seu currículo aqui. A doutora Silvia Friedman é fonoaudióloga, doutora em psicologia social, especialista em problemas de fluência da fala, professora titular aposentada da PUC de São Paulo. Ela tem vários livros, capítulos de livros e vários artigos publicados, a maioria nessa temática da gagueira. Desde 1975, ela atende pessoas com gagueira e em 2000 ela iniciou um trabalho voluntário para atender a população carente com gagueira e junto com esse atendimento, ela oferece também um aprimoramento para os terapeutas interessados, né? É... Acho que falei tudo, né, Silvia? Se tiver Tá, alguma coisinha que eu não tenha comentado, você complementa aí para mim, se eu esqueci de alguma coisa. tá ótimo. Importa a nossa conversa, né? Então tá ótimo. Pessoal, tá todo mundo escutando direitinho, tanto eu como a Silvia. O som tá ok. Eu vou dizer, a gente vai começar a nossa conversa com o nosso tema proposto, mas se o pessoal, né, quem já estiver entrando, tiver alguma pergunta e quiser já ir fazendo, aí nos meios aí a gente vai acrescentando então as perguntas que forem vindo. Bom, Silvia, o tema escolhido foi fluência, disfluência e gagueira. E a gente observa muito, às vezes, a confusão de uso, tanto da disfluência como da gagueira. Então, acho que para começar, eu acho interessante haver uma definição, né? Se você puder definir o que é fluência, o que é disfluência, o que é gagueira, acho que seria interessante. Ótimo, vamos lá. Então, fluência, vamos começar pensando não na parte motora, mecânica, né? Mas a fluência é a capacidade de uma mensagem que está em um sujeito chegar no outro sujeito. Se essa mensagem saiu daqui, chegou ali, fluiu, né? Significa que a gente precisa dominar o mesmo código. Esse código pode ter variações, pode ter nuances, pode ter disfluências. Não é o que a gente chama de disfluência? Quando nessa sequência de sons que fazem sentido para um outro, um desses sons ele repete ou
a gente tem assim um alongamento. Então, acho importante entender que a fluência jamais é absoluta. A fluência, essa capacidade de passar uma mensagem para um outro, ela pode conter disfluências. E essas disfluências têm a ver com um jeito fácil de lembrar, com falta. Falta, às vezes falta a palavra não me vem. Às vezes falta coragem para dizer alguma coisa, a pessoa está com vergonha. Falta segurança, falta calma. Então, nesses momentos de falta, a natureza humana que se emociona tem essa maneira, né, de fazer uma repetição, de fazer um alongamento, de demorar. Então, a disfluência. E é importante entender que a disfluência é bastante presente no início, né, do processo de aquisição de linguagem, porque nesse tempo realmente há muita falta, não é? A criança pequena não tem ainda essa habilidade de juntar as palavras em frases. Então é muito comum que a criança, a partir de primeiro ela fala aquilo que os pais falam, né? Como explica a Cláudia Lemos, a criança repete o que ela ouve no meio ambiente. Em algum momento, entre 2 anos e meio, 3, ela se torna a autora do próprio discurso, o que depende de maturidade neurológica, tudo isso. Então, quando ela se torna a autora do próprio discurso, é o momento que ela pode não encontrar as palavras. Então, começa, para o adulto é banal, mas a criança pequena pode dizer, mamãe, deixa eu pegar outro, porque esse deixa eu pegar outro demorou, essa questão do processamento da linguagem. Então, ela simplesmente repete, não é? Então, essa falta da palavra, ou a criança ansiosa para contar um monte de coisas, fica cheio de repetições vocálicas, né? Sim. Então, desfluir, a falta. Gaguejar é o contrário. Gaguejar não é uma falta. Gaguejar é um excesso. Na gagueira, o falante sabe o que vai falar e por isso gagueja. Ele sabe que vai falar e sabe que vai gaguejar. Ele prevê a gagueira, como fartamente a literatura explica, né? O fenômeno da antecipação. A antecipação de uma falha na fala é um excesso, porque a fala é uma atividade automática espontânea. Eu estou aqui falando e não sei como estou falando. Né? O falar é um saber falar, que não se sabe. Então, como assim que o falante, que era para falar espontaneamente, fica prevendo os lugares da gagueira? Isso é um excesso. Sim. Então, Sim. o fluir é disfluente, e a disfluência vem da falta, e a gagueira é um fenômeno diferente, ela é um excesso. Sim, sim, sim. Então, fluir e o desfluir dentro do que é esperado, né, no desenvolvimento e em todos nós, né? Essa questão que você falou da criança e quando ela começa a desfluir mais também, isso a gente percebe em nós adultos também, né? Quando a gente não conhece o conteúdo do que vai falar, ou quando não tem domínio, né, do que está falando, falta as palavras, né? Então, vai falar sobre paisagismo, não entende sobre aquilo, ou vai falar de outro assunto. Então, geralmente isso aparece também nos adultos, né? O que é comum, Silvia, perceber diante da disfluência, geralmente as pessoas têm a percepção do outro na hora da comunicação como se ele estivesse em apuros ou que precisasse de ajuda. E não é incomum, no senso comum, as pessoas agirem pedindo calma, pedindo para repetir, pedindo respira, fala de novo, às vezes até completando o que o outro vai falar, né? Como que você acha que seria a melhor atitude durante uma situação de comunicação em que a pessoa está desfluindo, que realmente pudesse ajudá-la? E não
ou se dessa forma, né, como eu falei, que é comum as pessoas agirem, se isso de alguma forma ajuda ou não, e se sim ou se não, e qual seria o que você complementaria? Tem muita coisa no que você me perguntou. E vou pedir licença para começar por um ponto que não foi sua pergunta. Você disse desfluir dentro do esperado. Ora, o que será esse esperado? Isso pode ser uma coisa perigosa. Porque se Sim, você enquadra o esperado, um número de disfluências, por exemplo, aí a espontaneidade fica capturada. não digo Porque dentro do esperado, mas que qualquer pessoa, que pode acontecer com qualquer pessoa, ou na falta de uma palavra, né? Isso pode sim, acontecer com qualquer um. com qualquer um, mas é que as disfluências infantis nem sempre estão dentro do que os pais estão acostumados a estar esperando, e seria o Sim, esperado. Muitas vezes uma criança disfluente, ela fecha o olhinho, sabe? Ela faz uma força na busca. E que não é um fenômeno necessariamente de gagueira, ela não previu aquilo. Ela não teve um excesso, ela estava na falta, né? Mas sim, então, só queria pontuar isso, que a gente sim. não sabe qual seria o esperado. Basta você olhar, por exemplo, bom, eu não vou citar pessoas que desfluem muito, porque depois pode ser deselegante. Deixa isso É, para lá. Não vou citar. Mas então, quando uma criança desflui, é legal a gente entender que ela está se esforçando para passar alguma coisa. Entender que ela não tem uma visão crítica do desfluir, do que é esse fenômeno, né? Então, quando ela escuta calma, respira, fala devagar, fala de novo, muitas coisas podem acontecer. Desde nada, porque os seres humanos não são iguais e não têm sensibilidades iguais, até um trauma, justo porque as pessoas têm sensibilidades diferentes. Então, quando uma criança diz algo e teve assim uma disfluência, e o outro adulto lhe diz coisas como calma, respira, fala devagar, etc., o que ocorreram dois fenômenos. Um, a criança não percebeu que a comunicação dela tenha chegado, quer dizer, a mensagem da criança se perdeu, não chegou, porque ela não obteve resposta para aquilo que foi dito. É a primeira coisa. Não se respondeu ao que ela disse. E a segunda coisa é que se pediu a ela que faça de outro modo. Calma, respira, fala devagar, significa que ela tem que falar de outro jeito. Como falar de outro jeito se a gente nem sabe de que jeito a gente fala? Então, calma, respira, fala devagar, não é algo que seja execuível pela criança. Então, ela vai se acalmar, pronto, e vai começar a falar devagar. Quer dizer, é pedir que o espontâneo não aconteça de modo espontâneo, mas que seja espontâneo. Por isso que eu falo num paradoxo, né? Então, sim, as reações diante da disfluência que tem esses elementos não reconhecem a mensagem e pedem que a mensagem seja feita de um outro jeito, podem traumatizar. Né? sim, Como assim? Que a criança, ao ouvir isso, às vezes uma única vez, duas, três, ela começa a perder a própria coragem de falar. Ela começa a buscar um outro modo de poder falar, o que é um absurdo, porque ela não vai encontrar. Então, a reação do calma, respira, fala devagar, pode inaugurar na mente, pode, não quer dizer que vai, pode inaugurar na sim, mente essa angústia de si como falante e essa vontade de controlar algo que é espontâneo. Dito tudo isso, evidentemente que a reação legal é sempre dar para a criança o tempo dela falar, né? Esperar, encorajar, fazer o movimento com a cabeça, esperar, deixar que ela tenha esse tempo. sim, sim. E Silvia, pensando né, em pais que possam ter crianças em casa e que fiquem em dúvida, né, se devo procurar terapia, não devo, devo procurar uma avaliação.
em que situação que seria indicado procurar uma avaliação? E quem seria o profissional a se procurar? Eu acho que sempre que os pais ficam angustiados com o jeito que a criança fala, sempre, eles devem procurar um profissional por conta do que eu falei antes. Se os pais se sentem angustiados com o modo da criança falar, essa criança, cada vez que fala, vai ver a angústia. E essa angústia que ela vê vai abalar a imagem de falante, a imagem que ela tem, né? Vai minar a coragem dela. Então, sempre que os pais acham que tem algo errado com a fala da criança, eles devem procurar um profissional especializado. Quem eles devem procurar? No caso de acharem que a criança é gaga, um profissional que tenha uma formação específica para a gagueira, né? Assim, é como na medicina a gente tem várias, como chama isso? Os aprofundamentos que o médico faz, as residências. Especialidades? As residências. Sim. Né? Eu lembro quando eu trabalhava na PUC, teve um tempo que se falou que a gente deveria fazer essas residências para afasia, para motricidade oral, para... mas enfim, tudo isso não é tão simples. Né? Então, isso que você falou, que eu faço no Cefac, é como se é uma residência para acompanhar o modo de trabalhar com gagueira. Porque muito frequentemente o fonoaudiólogo assume a criança e mesmo o adulto com gagueira e faz o tratamento típico de motricidade oral. E isso não vai resolver o problema. Isso poderá agravar o problema. Sim. Porque a criança já está querendo controlar. Já está criando esse fenômeno antecipar o pedaço gaguejado, que é uma coisa excessiva, não deveria existir. Então, se você começa a trabalhar exercícios de motricidade oral, duas coisas podem acontecer. A criança ou o adolescente adulto pode ganhar confiança e realmente fluir. Mas ele pode querer controlar mais e aumentar a gagueira. Sim. E qual seria a terapia da gagueira, excluindo essa questão da motricidade orofacial? Como que seria uma terapia para a gagueira? Assim, bom, aspectos que seriam trabalhados, são, né? Falar um pouquinho sobre isso. Bom, a terapia de gagueira vai variar um pouco dependendo da faixa etária. Criança ou adulto. Isso. Sim. Então, vou falar algumas coisas. Então, quando os pais chegam com uma criança de 2 anos e meio, 3, até 4, e acham que a criança está com gagueira. Sim. É muito importante tratar os pais. Porque se o fonoaudiólogo vai tomar a criança com gagueira para atender, o que vai acontecer? Os pais vão ficar esperando essa disfluência, no caso, né, seria a disfluência, desaparecer. Vão continuar com aquele olhar negativo para a disfluência. Então, o que o fono vai fazer? E por isso que é tão comum, né, que a criança está em tratamento e não acontece nada, e está com 7, está com 8, está com 9, está com 15. Né? Não, fiz tratamento quando era pequeno, quando não sei o quê. Né? Porque sim, aquele olhar negativo continua. Então, o trabalho com crianças é um trabalho difícil, porque um pai, uma mãe não chegam no consultório com seu filho com gagueira para querer eles serem atendidos, certo? Então, a gente precisa de uma boa formação para conseguir envolver a família e poder trabalhar essa concepção que eles têm negativa do padrão de fala da criança. Só vai ter sucesso se os pais puderem entender os conceitos, as concepções que eles têm, entender, discutir, modificar e abrir espaço para a criança. Então, basicamente, nesses primeiros anos de vida, ainda que se trabalhe com a criança, tem que estar junto com os pais têm que fazer atividades que os pais estão presentes. Né? O fonoaudiólogo tem que interferir, ajudar, mostrar para os pais onde que está a não aceitação do padrão da criança e tudo isso. Né? Então, isso é uma coisa. Uma vez que a criança tem a gagueira constituída, que quer dizer o quê? Não é pela questão dela fazer tensões. Ela tem a gagueira constituída
quando ela tem esse medo de falar. E esse medo de falar, essa visão da palavra com gagueira, é que cria tensão. Vale um exemplo. Uma vez eu perguntei para uma menina de 8 anos, que eu estava fazendo a entrevista, né? Você sabe onde você vai gaguejar? Ela disse, sei. E onde? Ela falou palavras com is. Falei, como escola? Desculpa, falei, como escova? E ela falou, não, escola. Entendeu? Então, para ela era escola que ela ia gaguejar. Então, isso é gagueira. Quer dizer, a criança, de algum modo, tem medo da própria fala. Sim, sim. Então, nessa condição, o trabalho com os pais continua, porque mais os pais ficam estressados com o modo dela falar, mais fica acirrando, né? Confirmando aquilo na mente da criança. Mas Sim. tem um trabalho com a criança que, do meu ponto de vista, é um trabalho muito psicoético, digamos assim, sabe? É mostrar para a criança que ela pode ser diferente, que gaguejar não ofende, que ela não faz mal a ninguém gaguejando. E é uma grande liberdade para as crianças, sabe? A criança fala, eu posso gaguejar? E a gagueira tem esse fator, né? Que quanto mais você pode gaguejar de verdade, menos você gagueja. Quem é gago sabe disso, né? Por que será? Porque não poder gaguejar é justamente o motor da gagueira, né? Então, quando uma criança, 6, com 7, já está nesse quadro, realmente é muito difícil que ela... Assim, eu quero dizer que as técnicas que a gente usa com adultos são muito difíceis para a criança. Ela não tem uma capacidade de refletir sobre si mesma, né? Essa metalinguagem, olhar o que está acontecendo dentro da própria mente dela. Ela tem esse modo de falar. Então, com as crianças assim de 6 até 10, 11, 12 anos, eu entendo que o melhor que eu consigo fazer, pelo menos que eu consigo fazer, é ajudar a criança a entender essa organização social, a entender as diferenças, a entender que ela é competente, que ela é capaz e que ela tem gagueira, que ela tem medo e que tem horas que fica assim desse jeito, mas que ela não precisa, por causa disso, se encolher, se achar a pior. Ao contrário, que ela pode se mostrar. Se tira o sarro dela, ela pode dizer, você está tirando sarro da minha gagueira? Mas eu gaguejo mesmo. Ou dizer para a criança que tira sarro, você está gaguejando melhor do que eu. Enfim, eu ensino a criança a lidar com esse fenômeno de uma maneira, por isso que eu falei psicoética, de uma maneira ética, de uma maneira a garantir que ela seja respeitada. E, evidentemente, com isso, a gagueira se reduz. Mas não desaparece essa atitude mental de querer programar, de ver a gagueira na frente. É muito difícil desaparecer assim nessa faixa etária, sabe? Entre 6 até uns 10, 12 anos, talvez até 14, assim. Com 14, a coisa já começa a ser diferente. E aí o tratamento pode... Com a criança, a gente também pode mostrar para ela a articulação, deve mostrar, para fazer ela entender que ela é perfeita para falar. E para fazer ela entender que a gagueira tem a ver com o estado emocional, porque é isso sempre. E que isso é normal. Né? Sim. A gente tem algumas perguntas aqui, Silvia, relacionadas às crianças também, né? A Julinhares, eu peguei aqui, depois eu não achei, mas ela falou que e quando a criança tem 5 anos e já está percebendo, deixa eu achar ela aqui. Bom, eu vou achar a Ju, eu vou pegar da Renata Massário, que fala, e a criança com 5 anos, que não se importa com o jeito de falar, fala bastante, mas repete alguns sons antes de falar. Que eu acho que tem um pouco a ver com a outra resposta da Ju, que eu vou achar aqui também, da Julinha Ares. É muito legal isso, porque já está percebendo, é algo para se refletir. O que significa que a criança está percebendo? A gente só pode perceber alguma coisa a partir do que o nosso meio social faz. Se o meio social fala assim, você é bonitinha, você é bonitinha, você é bonitinha, então a criança está percebendo que é bonitinha.
Se o meio social está dizendo, ela gagueja, olha, sua filha está gaguejando. O que é isso, né? Diz a vovó, mas você não vai fazer nada, ela está gaguejando? Então a criança começa a dizer, eu estou gaguejando, porque de onde que uma criança vai perceber algo como gagueira se não houver uma marca social? Então precisa estar entendendo isso, estar atento a isso, não é? Então quando a criança já está percebendo, é porque já existe uma marca social. O que fazer? Então é preciso o próprio fonoaudiólogo, assim, dentro da minha visão de trabalho, o fonoaudiólogo é o primeiro que precisa mudar. Se o fonoaudiólogo está sempre esperando que a criança, como foi a segunda pergunta, desflui e tal e não se importa. O que quer dizer isso? Como eu, fonoaudióloga, estou pensando sobre isso? Entende? Então, se alguém desflui e não se importa, por que a gente vai se importar? É porque não pode desfluir? Muita gente é desfluente. Calha que eu não sou, mas tem muita gente que é. E eu também posso, a qualquer momento, começar a falar assim com disfluências. Eu podia ter um hábito assim, muita gente tem. E é muito interessante que eu observo há anos como que essas disfluências na fala do adulto, ninguém acha nada. Sim. Mas são muito mais toleradas, né, Silvia? E se está na fala da criança, opa! Então é por isso que eu digo há anos que existe um preconceito contra a disfluência infantil. Eu fiz uma vez um trabalho que eu levei num congresso, que eu comparei as disfluências de um menino que a mãe dizia que era gago com as disfluências do Jô Soares. Pois as do Jô Soares eram muito mais em número e muito mais exageradas que a do menino. E ninguém dizia nada. Porque a fala tem um contexto intelectual interessante, bom, e o adulto está acompanhando, então esses modos que são característicos de alguns, não significam nada. O adulto entende que a pessoa está na falta, está pensando. Sim. Ou pequenininho, pronto. E é engraçado que também, característica, a disfluência da criança pode incidir na repetição de uma sílaba, né? Posso, deixa. E essa forma, ela se transforma. Quando você é adulto, dificilmente você faz deixa. Você faz deixa. Você entra com Tanto que existe um artigo americano do século passado, de um japonês, que ele diz que não sabe por que tanto nhenhenhé com terapia de gagueira. É tão fácil. Ensina para o paciente ficar com e depois fala, não é? Tem esse artigo. Silvia, pensando um pouco no ambiente escolar, tem uma pergunta aqui da Cássia. Vocês acham que a gagueira pode atrapalhar o desempenho da alfabetização? De modo algum. Pode atrapalhar se a criança estiver emocionalmente tão perturbada com a sua fala que não consegue prestar atenção no que a professora fala. Mas se a criança vamos dizer, a criança é gaga, ou seja, me repetindo, ela tem medo da palavra. Quando ela tem que dizer o teu nome, vem aquele medo. Se a professora faz chamada presente, ela tem medo, ela é gaga. Esse fenômeno nada tem a ver com a aptidão dela para se alfabetizar. Mas muita gente acha que tem, muitos professores já me perguntaram isso. Sim, sim. E ainda pensando na questão escolar, muitas vezes a gente sabe que faz parte da rotina escolar as crianças terem que ler em voz alta ou fazerem apresentação para o grupo. Em geral, isso acontece nas escolas, ou as crianças menores ou os maiores. Um professor que tem uma criança gaga na escola, qual seria uma orientação para esse professor, diante dessas rotinas que são comuns, como agir com aquela criança para que ela ou não seja, como se diz,
não seja poupada em excesso ou desnecessariamente, ou não seja exposta desnecessariamente? Acho que sempre tem que olhar os dois lados, né? Então, exposta desnecessariamente, né? Então, a criança não quer ir à escola, ela não quer ler em voz alta, ela não quer mais ir na escola porque a professora manda ela falar, né? Então, é o bom senso, não é? Não adianta você pensar, não, mas a escola é assim, na escola tem que falar. Então, você vai entrando naquele processo de massificação, né? Tem que ser dessa maneira. E no nosso mundo tem muito disso, né? O exército tem que ser dessa forma. É uma mentalidade. Eu advogo a outra mentalidade, a de poder perceber e ser sensível para as necessidades de cada um, porque realmente as pessoas são muito diferentes. Então, eu acho que se uma criança, por isso eu falei dois lados, às vezes tem uma criança com gagueira que ela quer ler na sala de aula. Sim. Então, claro que o professor tem que ser, se ele não sabe, ele tem que ser ajudado a entender que ele tem que deixar o tempo todo que precisar, a gagueira, que se alguém tirar sarro dessa criança, ele tem que imediatamente colocar no lugar esse que tirou sarro, dizer, escuta, esse é o jeito dele, deixa ele falar, cada um tem seu jeito, né? Não dizer coisas como, ele está aprendendo, porque todos estão aprendendo, só que só ele gagueja, né? Dizer coisas como, é o jeito dele, cada um tem seu jeito, vamos respeitar, para ser respeitado. Agora, se a criança não quer ler em voz alta, expor, isso não prejudica de fato a aquisição dos conhecimentos que são necessários na escola. Então, o professor tem que ter sensibilidade para fazer com essa criança em particular ou para fazer com essa criança por escrito, dar outras tarefas e sempre respeitando, né? Respeitando a criança. Inclusive porque se uma pessoa está em terapia e ela é obrigada a se expor, a falar, o processo terapêutico não anda, porque a pessoa precisa de paz, de calma, para poder entender o que está acontecendo e para poder se modificar. Não só com crianças. Uma vez eu tratei de uma moça que estava no magistério e o pavor dela era ter que dar as aulas. Eu cheguei a escrever uma carta para o coordenador explicando a situação, dizendo que ela pode aprender e ser avaliada de outros modos, até que ela mesma sentisse coragem e quisesse falar. E foi fato, assim aconteceu depois de uns meses. Então, né, acho que é isso, é respeitar a criança, é criar outras formas de avaliação, né? Não diminuir, entender, eu entendo, você tem essa situação, ok, então vamos fazer assim. Sim, sim. Tem outra pergunta aqui, Silvia, da Lori. Ela diz, como lidar com a culpabilização dos pais quando eles percebem que chamaram atenção para isso na criança, ou seja, a culpa de ter causado a disfluência na criança. É a Lori que pergunta. Olha, como os pais não causaram a disfluência da criança, né? Eu acho que como lidar, se eu recebo na minha sala de terapia pais que me vêm com essa questão, eu vou explicar para eles o processo de aquisição de linguagem. Aí eu vou explicar por que a disfluência é parte integrante do processo. Eu posso citar autores, tem a Esther Scarpa, que tem 2 textos sobre o sujeito fluente, onde ela explica que a criança é muito disfluente. Por quê? Porque ela não tem essa agilidade de montar, né, da sintaxe e da semântica. Então, como eu vou lidar? Esclarecendo. Os pais que se sentem culpados, eles estão no escuro, eles não estão sabendo do que se trata. Então, em primeira mão, sem querer simplificar, uma vez esclarecido, e isso me aconteceu muitas vezes, os pais até choram, ai meu Deus, que bom, puxa, eu não entendi e tal, né? Sim. Só um minutinho, estou vendo aqui mais alguma pergunta. Muitas vezes a forma de agir, né, Silvia, tem a ver com o desconhecimento também, o excesso de zelo dos pais, né? Então sempre o intuito é o benefício, né, da criança que se está junto, né? Eu acho que isso é um grande fator.
a falta de esclarecimento em geral na sociedade. Não há canais para isso, né? Para entender esse processo de aquisição e para entender o que é a disfluência. Existem adultos que entendem naturalmente, eles veem e acham aquilo pertinente. E existem adultos que simplesmente piram, né? Ficam muito nervosos, muito ansiosos com o desfluir da criança. E isso tudo são fenômenos muito mais amplos da própria ansiedade da pessoa adulta, do dia a dia, do trabalho, de não ter paciência, não ter tempo, e a criança começa, do perfeccionismo, da aceleração, muitas coisas estão envolvidas. Por isso que quando os pais chegam com uma queixa de gagueira, você tem muito trabalho a fazer. Ficar com a criança dentro da sala para que ela não gagueje, realmente eu acho que não é a atitude, né? Esse trabalho conjunto para poder entender quais são as angústias dessa pessoa. O que vai exigir de você, de nós terapeutas, muita formação a respeito disso tudo, né? O que é a sociedade, a nossa sociedade atual, o que é o fenômeno aceleração na nossa sociedade, né? O que é esse fenômeno de que os pais não conseguem pôr limites nos filhos, deixam as crianças fazer tudo o que querem, mas ao mesmo tempo são muito exigentes e querem uma disciplina. Então, a gente tem que estudar, se formar sobre tudo isso para poder conversar, né? Eu acho muito mais tranquilo atender uma pessoa com gagueira adulta, muito mais tranquilo. Porque aí você está com a pessoa, ela quer o tratamento, tem que fazer a mesma coisa. Tem que ver os valores, né? Sim. Dessa pessoa. Olha, outro dia eu fiz uma entrevista com uma pessoa com gagueira, então eu tirei os primeiros dados, teu nome, data, profissão, eu falei, o que eu posso te ajudar? A primeira frase que ele falou para mim, te contei outro dia, né? Ai, ele falou, tomara que eu gagueje. Pensa o que é isso? Tomara que eu gagueje. Quer dizer, a própria pessoa que gagueja, ela sabe que ela não gagueja em muitas situações. E que ela gagueja em outras, né? Então, tem que trabalhar todas essas condições. Pensando no adulto, que ninguém está perguntando, né? O adulto sempre, o que os outros vão pensar? É uma coisa incrível na gagueira. O que os outros vão pensar? Aqui a maioria das perguntas é sobre as crianças mesmo. Você quer falar um pouquinho disso do adulto ou a gente deixa pegar só mais uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com essa... E aí depois a gente também pode entrar um pouquinho na parte do adulto também, se houver alguma pergunta aqui. Diga. Acho que tinha uma pergunta que passou aí, se a gagueira pode se iniciar numa fase adulta. Não. Eu ainda não cheguei. Teve uma pergunta aqui da Renata, mas se você quiser iniciar, como você tinha falado de adulto, se quiser já responder essa, e aí depois eu faço essa outra pergunta. Eu acho que é interessante, porque aí foca também na parte do adulto. É curioso isso. A gagueira não começa na fase adulta. Não começa. Uma pessoa adulta pode sentir ansiedade, medo de falar e até estar um pouco hesitante. Mas a formação dessa mente que eu chamei, né, há anos atrás e continuo chamando a imagem de si como um mal-falante, essa imagem de si se forma na infância. Olha, eu trabalho com pessoas gagas há 45 anos agora. Nunca eu encontrei uma pessoa que a gagueira formou na fase adulta. E se a pessoa na fase adulta está muito angustiada com a sua fala, com a sua presença, com medo de gaguejar, é num grau, mas muito, muito, muito menor do que aquilo que começa na infância. Porque, lógico, você sempre pode encanar, né, com a sua fala. Mas é outro nível e o trabalho algumas vezes eu tive assim pessoas que estavam com medo, né, de ficar gagos, então o trabalho é incrivelmente mais simples, porque a pessoa não tem aquela parte emocional enraizada dentro de si, de vergonha, de medo de ter gagueira na fala, né? Então não é mesmo uma coisa comum a gagueira começar na fase adulta. Inclusive uma criança que desflui e não ficou gaga, e já está com 8, 9 anos. Tem perigo, não fica gaga. Fica desfluente, mesmo que os outros reclamem e façam. Se ela não ficou com a imagem de mal-falante, difícil ficar depois assim, de 7, 8 anos. Sim.
Silvia, a Renata Massário, ela pergunta, um comentário que ela faz, muita gente então tem a ver com genética. Eu acho que ela quis dizer que muita gente acha que possa ter a ver com genética. Ah, eu Assim adoro essa como, pergunta. deixa eu Sabe? só finalizar o que ela fala, assim como mais gente na família tem dislalia ou troca surda e sonora, eu acho que ela quis se relacionar com a gagueira também, né? Que ter várias pessoas na família, ou tios, ou, né, que possam ter gagueira também. Existe a genética da matéria, das células, e existe a genética, não vou dizer genética, a herança cultural. Então, numa família que você tem várias pessoas com gagueira, o que você tem é a rejeição à gagueira. O pai é gago, aí quando o seu filhinho entra na fase da disfluência normal, ele vai reagir muito mal, ele não aguenta aquilo. Então ele cria um novo gago e assim vai indo. Então é preciso olhar com muito cuidado, né, essa questão genética, porque a questão genética que você encontra é relativa, não existe o gene da gagueira, existe uma questão de linguagem, tá certo? Sim. Então, no meu entender, nesses anos todos e acompanhando também todas essas pesquisas, a conclusão que eu cheguei, até pela minha família, que o que existe do ponto de vista genético é disfluência. Uma tendência a esse processamento é de um modo entende? Que é disfluente. Sim. Eu tenho isso na minha própria família. Assim, meu pai era assim, meu irmão entrou nisso, os filhos dele, o meu próprio filho, todos os meninos eram muito disfluentes. Então eu acabei concluindo que a genética está aí, está demonstrada, né? O que é essa genética? É essa tendência a disfluir. A partir daí é o meio ambiente junto com as características pessoais. Porque o que afeta uma pessoa pode não significar nada para outra, né? Sim. Então Sim. precisa juntar alguém muito sensível ao que acham dela e essa genética, para ser disfluente, acaba criando essa cabeça que tem medo da própria fala. Você Medo da falou. fala, que eu digo, eu também tenho medo da fala, eu tenho que fazer uma live, eu já fico com medo de falar. Mas eu não tenho medo de uma palavra específica, a certeza que eu vou gaguejar ali na frente. Essa é a gagueira, porque medo de falar, todo mundo tem. É o maior medo que existe no planeta, medo de falar. Sim. De se expor, né? De se Na expor. verdade. Você tá falando da questão da genética e da sua família. Você percebe uma frequência maior da gagueira ou da disfluência, que seja mais em meninos do que em meninas? Você tem Percebo. essa. Mas aqui também tem um fator cultural. Mas a gente sabe, pelo menos se não mudou quando eu aprendi na faculdade, que as meninas, o sexo feminino, é mais rápido no desenvolvimento da linguagem que o masculino, né? Tinha esse fator. Então talvez isso pese, que para os meninos acaba a disfluência aparecendo mais. Mas também tem o fator cultural que está desaparecendo. Eu sou de um tempo, né? Nasci em 1951. Então o valor da mulher era pequeno, era o homem, tudo. Então, um menino desfluindo era importante para a família. Uma menina desfluindo, tanto faz, tá crescendo para casar, né? Era essa a mentalidade. Então, o que eu sei é que, como eu sou A desde. expectativa e a pressão era menor sobre as mulheres. Então, o que eu observei ao longo do tempo, que no início da minha formação, quando eu comecei a atender gagueira, nos anos 80, só homens, só homens. E depois foi todo esse caminho, né, da mulher se emancipando, mudando todo esse cenário. Então, de repente, muitas mulheres. Né? No Cefac, que a gente tem esse aprimoramento e um grupo terapêutico gratuito, atualmente tem mais mulheres do que homens. Olha. Então, é difícil. A história é a mesma. Desde criança, a irmã tira sarro, a mãe tira sarro, todo mundo fica corrigindo, todo mundo fica marcando que ela é gaga, né? Então, aquela vergonha, aquele medo da própria fala. Sim, Então, sim. As coisas mudam. Sim, sim. Silvia, a Marta Borges, fonoaudióloga, ela diz: boa tarde, alegria ver você, doutora Silvia.
A criança tratada com fono, com 3 anos de idade, tendo tido alta, ela pode ocorrer dela voltar a gaguejar mais tarde? Com certeza. Porque aqui, de novo, não é tão simples. A criança de 3 anos era gaga? Não era gaga. A criança de 3 anos, ela é disfluente, né? Então, com 3 anos ela está desfluindo, com 3,5, 4 não está, com 4 e 1 mês aprendeu qualquer coisa nova que aprendeu na escola, vocabulário e tal, pode novamente trazer a disfluência. A ideia de que a disfluência trancou, acabou, não vai desfluir, acho que é muito perigosa, porque a disfluência é oscilante, é como a própria pessoa te conta. Gaguejei, ontem estava muito, hoje não estava. Quando eu tinha 6 anos, eu tinha muito, com 7 eu não ligava. É oscilante, é o discurso dos pais também. Tem hora que está horrível, tem hora que some. Mas é porque isso é a natureza. O que eu mais me preocupo é assim, é o que nós fonoaudiólogos pensamos disso. A gente pensa que a disfluência é uma coisa errada. Uma criança pequena que fique, tá errado isso? Não pode? Eu vou tratar para isso sumir? É o que eu estava dizendo antes. Eu, particularmente, não vou tratar para isso sumir, porque eu acho isso muito perigoso. Eu posso criar a imagem de mal-falante na criança. Eu vou tratar Sim. para que os pais fiquem curiosos nesse momento que a criança age assim, pensando, o que será que vai falar? Porque o que vai falar não foi fácil para essa criança, tanto que ela ficou, né, na disfluência. Sim. Sim. Então, 3 anos e não está mais desfluindo, ela ficou muito confiante, ela talvez com a fonoaudióloga ouviu muita historinha, organizou muito o seu pensamento, a sua capacidade de se comunicar e não está mais desfluindo. Isso pode ser assim para ela e daqui a 2 meses pode aparecer de novo ou pode nunca mais aparecer. Mas se Sim. aparece de novo, não está errado. É isso que eu quero dizer. Porque a disfluência tem uma razão no processamento da linguagem. Sim. Né? Tanto Sim. que é uma coisa que está presente nas pessoas, em todas as Sim. idades. Sim. Outra pergunta de fono aqui. A Daniela Neri gostaria de perguntar sobre a relação da gagueira com a síndrome de Down. Se você poderia falar um pouco sobre isso. Na síndrome de Down, você pode muito frequentemente ter muita disfluência. Disfluência, a falta, a dificuldade de organizar o pensamento. Só vai virar gagueira se conseguiram traumatizar essa criança por causa da disfluência. Rejeitando a comunicação, pedindo para ele falar direito. Então, talvez ele possa começar a piscar um olho, apertar a boca, né? Porque esses fenômenos que são típicos da gagueira não estão associados a nenhum quadro neurológico, né? Eles são emocionais, certo? Sim. Então, na síndrome de Down, várias vezes já tive pais me procurando, é o mesmo processo, tem que explicar, tem que tirar dos pais o preconceito da disfluência. A ideia de que a criança tem que estar falando tudo uma coisa depois da outra, porque senão não tem. O fato de disfluir é sinal de que está pensando. Não tem problema disfluir. E vários fatores interferindo ali, né? A emoção no momento, buscar a palavrinha que é o vocabulário das crianças não é tão extenso como o nosso, isso também facilita a disfluência, né? Então são vários fatores ali interferindo. Silvia, tem uma pergunta da Vânia Lopes, que você foi orientadora dela de mestrado há 20 anos atrás. E tá aí, eu preciso falar, Emilce, minha querida, beijos. E a Vânia queria que você falasse um pouco sobre a gagueira encoberta em adultos, a pessoa que se julga gaga
controla, mas sofre, ou seja, né, não tem nenhuma tensão aparente, acho que ela quer dizer, né, não faz nenhum esforço para falar. Os outros não a julgam gaga, mas ela sofre internamente porque controla. Ah, é uma das coisas mais fascinantes do estudo da gagueira, né? Da compreensão da gagueira. Isso é fascinante. Para você ajuda tanto a entender o que é de fato a gagueira, né? Porque sim, existem muitas pessoas assim. Eu tratei uma vez de uma moça que nem os pais dela sabiam que ela era gaga. Tão eficiente ela era, porque também isso tem a ver de novo com características pessoais. Então ela era absolutamente eficiente em duas coisas: se calar, quando vinha aquela coisa, você vai gaguejar agora, não tem jeito. Calou, não fala nada. E em mudar, 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 que é o grande sofrimento desse tipo de pessoa, porque ela nunca fala exatamente o que ela quer. Ela nunca consegue mostrar quem ela é por causa disso, porque ela não fala o que ela quer. Mas isso é um jeito tão claro de perceber como é um fenômeno do discurso, né? Da parte psicológica nossa que organiza o discurso. Então, o discurso vem e a pessoa com gagueira, ela desenvolve uma habilidade de ver isso, porque tenta ficar vendo na frente as palavras que você ainda não falou. É difícil. Isso é um exercício muito importante para quem trata de gagos. Né? Aí você começa a ver como é difícil ver a palavra na frente. Primeira coisa, eu já não consigo ficar olhando com os olhos retos. Já meus olhos começam a se mover, porque tem a ver, né? O pensamento e os olhos. Então, a pessoa é tão hábil que ela o tempo todo sabe onde vai gaguejar e muda. E essa é a coisa mais incrível da gagueira, que resolve a fala falando. Com a fala. Isso eu não vou falar, não. Aquilo eu posso. Então, veja como é um fenômeno mental. Quando a pessoa localiza o que ela não pode falar, por quê? Porque ela tem uma imagem de mal-falante que ativa nela o medo de gaguejar, que por sua vez, então, localiza. Vai ser aqui, vai ser aqui. Aí ela muda. Só aquilo ela não pode falar. Todo o resto na vida ela pode falar. E aí ela esconde e ninguém sabe que ela é gaga. São os pacientes mais difíceis, se for falar em paciente. Porque como para gaguejar para curar a gagueira, o negócio é gaguejar mesmo, perder a vergonha, e depois que a vergonha se perde a gagueira. Você pode até desfluir, mas só que você não tem mais vergonha e fica tudo certo. Então as pessoas que escondem completamente, é dificílimo, porque como essa pessoa vai aceitar que ela tem que gaguejar mesmo? Sim. E nisso, enfim, entram muitas coisas do ponto de vista da terapia, que é entender o valor, a força do momento terapêutico da relação interpessoal, né? A pessoa com gagueira e você, o terapeuta, nesse momento de interlocução, é o momento onde vai ser possível pela primeira vez ela gaguejar ou fingir que vai gaguejar, ou você gaguejar para ela, enfim, criar condições para que essa pessoa possa deixar a gagueira sair e ver que, enfim, o teto não caiu, o chão não abriu, ela não explodiu, né? Porque a gagueira tem muito a ver, assim, com um sentimento de catastrofização, né? A pessoa sente assim, se eu gaguejar, vai ser o fim. Então, isso faz parte do processo do adulto, né? Não, da criança também, falei bobagem. Da criança também. Se gaguejar, você gagueja, a criança gagueja, e ri da gagueira, e vê que não acontece nada, e que pode gaguejar, e que os outros vão reparar. Porque os outros reparam em qualquer diferença. Isso faz parte da mente humana. Semelhante ou diferente para analisar. Então a gente reage ao diferente. E daí? Né? Então brincar de gaguejar, gaguejar de propósito, fazer tudo para perder a vergonha de gaguejar. Se eu tivesse que falar rápido, em poucas linhas, da terapia, de modo geral, é sempre isso. Perder o preconceito, envolve os pais, professores, e perder a vergonha de gaguejar, a própria pessoa. Que os outros professores e pais não coloquem na criança que é uma vergonha gaguejar. É uma vergonha gaguejar? Temos que refletir sobre isso. Às vezes, eu em muitos anos da minha vida, para não falar de mim mesma, eu não entendia isso. Eu fazia o trabalho sempre querendo que a pessoa não gaguejasse, não gaguejasse. E adivinha o que dava certo no meu trabalho nesses tempos? Nada, não dava certo. Sim.
Silvia, faltam 5 minutinhos aí, eu vou falar a última pergunta aqui. Tem várias perguntas aí depois, algumas a gente conseguiu contemplar e outras não, né? Deixa eu ver aqui que estava na sequência, peraí. Da Ana Cris. Quando já existe um quadro instalado de gagueira, o tratamento será no sentido de um controle da fala, sem tensões, sabendo que existe essa antecipação para se tornar disfluente? Essa fórmula é impossível. Impossível. Basta pensar o seguinte, a fala é um fenômeno espontâneo. Não precisa ir em nenhum lugar. Fala. Fala, vai falando. Fala no Instagram, fala onde você quiser. E vê. A fala é um fenômeno espontâneo. Então, essa ideia de querer controlar o espontâneo para ficar disfluente não faz sentido. Não continua no controle, né? A pessoa continua querendo controlar. E isso vem por quê? Porque como que a gente se sente diante da gagueira? A gente é fonoaudiólogo, né? Eu sempre gaguejo muito com meus pacientes. Eu tinha um paciente que ele falava, você já vai começar com isso? Para com isso. Né? Não poder suportar a gagueira. Então, a pessoa só vai se tornar disfluente se ela puder suportar a gagueira, se ela se deixar gaguejar. A técnica que eu mais uso é a consciência motora, primeiro, desenvolver, já Van Hyper dizia, toda a consciência, e a consciência motora da fala é muito simples, né? E eu falo disso há décadas, né? Uma boca para cada vogal, A, E, I, O, e depois aquelas posições, lábio com lábio, dente no lábio, dente com dente, ponta da língua e dorso da língua. O resto das coisas, a gente não sabia nem essas e nem as outras. Então, eu vou trabalhando essa consciência motora com o paciente para, de uma maneira lógica, concreta, reproduzir as travas conforme o jeito de ser da pessoa. E a gente vai mexendo nisso, fazendo de novo e se deixando fazer. É uma coisa muito sugestiva também. Estou aqui te ouvindo, ok, então me conta como é que vai dar um seminário, ok. Faz o seminário para mim, só para mim, por favor. Deixa, se tiver gagueira, deixa. Se a pessoa entra nisso e deixa, o que é a primeira coisa que ela observa? Diminui pra caramba. Sim. E aí começam os problemas. Deixou comigo na minha sessão? Não vai ser igual lá fora. Então, todo mundo sabe, o tratamento para gagueira é longo. É longo. Sim. Porque não é de um... Para as pessoas terem uma ideia, mais ou menos, quanto tempo dura o tratamento, Silvia, da gagueira? Em média, é um trabalho de 3 anos. 3 anos que você tem uma sessão por semana, né? Com férias, 2 vezes por ano, que eu tiro, tá certo? Então, é um ano assim, não é que é toda semana, né? Tem feriado, eu vou te cortar aqui que temos 15 segundos, Silvia. Eu queria te agradecer bastante. Acabei não olhando aqui o tempo. Te agradecer demais. Queria falar para as pessoas do site www.gagueirasubjetivas